Imagine que você há tempos não visita seu pai, agora com 70 anos de idade. Quando você o encontra, você percebe que algo está diferente nele. Você já percebia que algo estava diferente nas conversas pelo telefone, mas não imaginava que fosse algo tão evidente. Ele está tendo dificuldades para lembrar de eventos recentes, como um programa de televisão que o mesmo assistiu no dia anterior ou mesmo o dia do mês. Ele apresenta-se desorientado, falando apenas de eventos que ocorreram no passado. Está tendo dificuldade de lembrar onde guardou objetos ou mesmo onde ele guarda objetos em locais habituais. Ao conversar com as pessoas que convivem diretamente com ele, você percebe que ele está trocando a noite pelo dia, ficando acordado durante a noite, está falando sozinho e com pessoas que não estão mais neste mundo. As pessoas relatam que ele vem ficando mais esquecido ao longo do tempo, lembrando cada vez menos dos fatos recentes e piorando o comportamento. Também, você constata que ele está tendo episódios de agressividade e mesmo que algumas vezes ele se automutilou, dizendo que foi agredido por outras pessoas. Mais ainda, você fica sabendo que ele já se perdeu várias vezes, não conseguindo achar o caminho de volta para casa. Ao perguntar se está tudo bem com ele, ele responde que sim. Você então, preocupado com o estado atual dele, decide levá-lo ao médico e após uma minuciosa avaliação e realização de exames, é informado que ele está com uma demência chamada doença de Alzheimer. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em neurocirurgia funcional e epilepsia. Se você tem em sua família alguém com este quadro, ou mesmo se conhece alguém que tenha, assista este vídeo até o final e aprenda mais sobre a chamada doença de Alzheimer. É possível pessoas jovens terem doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é um tipo de síndrome demencial que causa degeneração e comprometimento cerebral progressivo. Os sintomas surgem aos poucos, inicialmente com falhas de memória que podem progredir para confusão mental, apatia, mudanças de humor e dificuldades para realizar tarefas diárias, como cozinhar ou pagar contas, por exemplo. Esta doença é mais comum em idosos acima dos 60 anos. Entretanto, é possível ocorrer em pessoas adultas mais jovens. Quando afeta pessoas jovens, ela é chamada de Alzheimer precoce ou familiar, sendo uma condição rara e somente acontece devido a causas genéticas e hereditárias, podendo surgir após os 35 anos de idade. A doença de Alzheimer precoce ou familiar ocorre em menos de 10% dos casos desta doença e acontece devido a causas genéticas hereditárias. Assim, as pessoas com maior risco são aquelas que já têm algum parente próximo com este tipo de demência, como, por exemplo, os pais ou avós. Os filhos de pessoas com Alzheimer hereditário podem fazer um teste genético que pode indicar se há risco ou não de desenvolver a doença, como a genotipagem da apolipoproteína E. Mas é um teste genético caro e disponível em poucos centros de neurologia. O que causa a doença de Alzheimer? Existem algumas hipóteses que tentam demonstrar o que provoca esta doença e que explicam muitos dos sintomas que surgem ao longo do seu desenvolvimento. Mas sabe-se que o Alzheimer está relacionado à junção de várias causas que incluem a genética e outros fatores de risco, como o envelhecimento, o sedentarismo, traumatismo cranianos e tabagismo. Com relação aos fatores genéticos, foram demonstradas algumas alterações em alguns genes que influenciam no funcionamento do cérebro, como os genes da APP, ApoE, PSEN1 e PSEN2, por exemplo, que parecem estar relacionados com lesões nos neurônios que levam à doença de Alzheimer. Mas ainda não se sabe exatamente o que determina as alterações. Apesar disto, menos da metade dos casos desta doença são de causa hereditária, ou seja,
é passado pelos pais ou avós da pessoa, que é o Alzheimer familiar, que acontece em pessoas jovens com 40 a 50 anos de idade, tendo uma piora muito rápida. As pessoas afetadas por essa variação da doença de Alzheimer têm cerca de 50% de chance de transmitir a doença para os filhos. O tipo mais comum, entretanto, é o Alzheimer chamado de esporádico, que não tem relação com a família e acontece em pessoas acima dos 60 anos, mas ainda há dificuldades para encontrar a causa desta condição. Com relação ao acúmulo de proteínas no cérebro, observou-se que pessoas com a doença de Alzheimer têm um acúmulo anormal de proteínas chamadas proteína beta-amiloide e proteína tau, que causam inflamação, desorganização e destruição das células neuronais, principalmente nas regiões do cérebro chamadas de hipocampo e córtex cerebral. Sabe-se que estas alterações são influenciadas pelos genes que foram citados. Entretanto, ainda não se descobriu o que causa este acúmulo exatamente, e nem o que fazer para impedi-lo. E, por conta disso, a cura da doença de Alzheimer ainda não foi encontrada. Com relação à diminuição de neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina, este neurotransmissor é liberado pelos neurônios com um papel muito importante para transmitir os impulsos nervosos do cérebro e permitir que este funcione adequadamente. Sabe-se que na doença de Alzheimer a acetilcolina está diminuída e os neurônios que a produzem se degeneram, mas ainda não se sabe a causa. Apesar disto, o tratamento atual que existe para esta doença é o uso de remédios chamados anticolinesterásicos, como a donepezila, a galantamina e a rivastigmina, que atuam para aumentar a quantidade desta substância, o que, apesar de não curar a doença, costuma retardar a progressão da doença e também costuma melhorar os sintomas. Com relação aos fatores ambientais, mesmo que existam riscos para a doença de Alzheimer genética, o Alzheimer esporádico se manifesta devido a condições que são influenciadas pelos nossos hábitos e que causam inflamação no cérebro, como, por exemplo, o excesso de radicais livres que se acumulam no nosso corpo devido à alimentação inadequada, rica em açúcares, gorduras e alimentos industrializados, além de hábitos como, por exemplo, o hábito de fumar, de não praticar atividade física e viver sob estresse. Colesterol elevado também aumenta a chance de ter doença de Alzheimer, por isso é importante controlar essa doença com medicamentos para o colesterol, como a simvastatina, a atorvastatina, além de ser outro motivo para cuidar da alimentação e praticar atividade física regularmente. A aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nos vasos do sangue causado por condições como pressão alta, diabetes, colesterol elevado e tabagismo, pode diminuir a circulação do sangue no tecido cerebral e, com isso, facilitar o desenvolvimento da doença. A idade acima dos 60 anos é um grande risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, pois com o envelhecimento, o corpo não consegue reparar as alterações que podem surgir nas células, o que aumenta o risco de doenças degenerativas. Lesões cerebrais repetitivas que acontecem como traumatismo crânioencefálico em acidentes ou na prática de esportes, por exemplo, ou mesmo por um acidente vascular cerebral, aumenta a chance de destruição dos neurônios e o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Também, exposição a metais pesados como mercúrio e alumínio são substâncias tóxicas que podem se acumular e causar lesões em vários órgãos do corpo, inclusive no cérebro. Por estes motivos, uma importante forma de evitar o mal de Alzheimer é ter hábitos de vida saudáveis, preferindo uma alimentação rica em vegetais, com poucos produtos industrializados, além da prática de atividade física. Veja quais são as atitudes que se deve ter para viver muito e com saúde. Com relação aos vírus, o vírus da herpes, alguns estudos recentes têm indicado que outra possível causa da doença de Alzheimer é o vírus responsável pela herpes labial, o HSV1, que pode estar no organismo ainda durante a infância e permanecer adormecido no sistema nervoso, sendo
reativado apenas em períodos de estresse e enfraquecimento do sistema imunológico. Entretanto, vale salientar que nem todas as pessoas que possuem o vírus HSV1 irão necessariamente desenvolver o Alzheimer. Como diagnosticar a doença de Alzheimer? A doença é suspeitada quando existem sintomas que demonstram alterações na memória, principalmente na memória recente, associado a outras alterações do raciocínio e comportamento, que pioram com o tempo, como, por exemplo, confusão mental, dificuldade para memorizar, para aprender informações novas, fala repetitiva, diminuição do vocabulário, irritabilidade, agressividade, dificuldades para dormir, perda da coordenação motora, apatia, incontinência urinária e fecal, não reconhecer pessoas conhecidas ou da família, dependência para as atividades diárias, como, por exemplo, ir ao banheiro, tomar banho, usar o telefone ou fazer compras. Para o diagnóstico da doença de Alzheimer, é necessária a realização de testes de raciocínio, como o mini-exame do estado mental, no qual se faz, por exemplo, desenho de um relógio, teste da fluência verbal e outros testes neuropsicológicos feitos pelo neurologista ou pelo geriatra. Podem ainda ser solicitados exames, como a ressonância magnética do encéfalo, para detectar alterações cerebrais, além de exames clínicos e de sangue, que podem descartar outras doenças que causam alterações da memória, como, por exemplo, o hipotiroidismo, a depressão, deficiência de vitamina B12, hepatites ou mesmo HIV, por exemplo. Além disso, o acúmulo de proteína beta-amiloide e proteína tau podem ser verificadas pelo exame da coleta do líquido cefalorraquidiano, mas por ser caro, nem sempre está disponível para a realização. Como é feito o tratamento para a doença de Alzheimer? O tratamento consiste em diminuir os sintomas da doença. Contudo, esta enfermidade ainda não tem cura. Para o tratamento, sugere-se o uso de medicamentos, como a donepezila, a galantamina, a rivastigmina ou a memantina, além de estímulos com a prática de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia. Vale ressaltar que o uso do canabidiol tem mostrado efeitos benéficos em pessoas com doença de Alzheimer, nas quais o tratamento medicamentoso convencional não obtém melhora. Os aspectos da doença que mais têm mostrado melhora com o uso do canabidiol são a memória, a linguagem, o comportamento e o sono. A resposta costuma variar de pessoa para pessoa. O tratamento deve ser mantido por pelo menos 1 ano. Qual o tempo de vida médio de uma pessoa que tem Alzheimer? Em média, uma pessoa vive de 8 a 10 anos após receber o diagnóstico de Alzheimer, porém pode viver até 20 anos, dependendo de outros fatores. As mudanças cerebrais relacionadas à doença iniciam anos antes da manifestação dos primeiros sintomas. Quais os estágios da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer costuma ser dividida nos estágios de pré-demência. Nesse estágio, os sintomas são muito sutis e muitas vezes atribuídos equivocadamente ao envelhecimento natural ou ao estresse. Nesse momento, quando se suspeita da doença de Alzheimer, pode-se aplicar testes neuropsicológicos que permitem revelar a doença até 8 anos antes da pessoa preencher os critérios para o diagnóstico de Alzheimer. Além da perda de memória recente, essa fase pode incluir sintomas como mudanças sutis na atenção, apatia, irritabilidade e sintomas depressivos. A doença de Alzheimer leve, também chamada de estágio inicial, inclui os sintomas da pré-demência que se agravam e o paciente pode se encontrar com dificuldades para encontrar palavras, desorientado no tempo e no espaço e com dificuldades para tomar decisões. O paciente pode ser independente, podendo ainda dirigir, trabalhar ou realizar atividades sociais. A doença de Alzheimer moderada, também chamada de estágio moderado, é tipicamente o mais longo, podendo durar vários anos. Nesse estágio, são comuns dificuldades mais evidentes no dia a dia, com esquecimento de fatos mais recentes, como nome de pessoas próximas, dificuldade com higiene pessoal e autocuidados, incapacidade de cozinhar e cuidar da casa.
e maiores dificuldades para falar e se expressar com clareza. Podem também ocorrer alucinações, alterações de comportamento. A doença de Alzheimer avançada, também chamada de estágio grave, é caracterizada por o estágio terminal e cursa com prejuízo gravíssimo da memória, com incapacidade de registrar dados e muita dificuldade de recuperar informações antigas, como o reconhecimento de pessoas e locais familiares. Nessa fase, o paciente pode já não conseguir alimentar-se normalmente, apresentando dificuldade em deglutir, além de poder haver incontinência urinária e fecal e também comportamento inadequado que pode ser intensificado. A doença pode progredir ainda com dificuldades motoras, sendo necessário auxílio para caminhar com o uso de cadeira de rodas e até mesmo o paciente pode ficar acamado. Nesse estágio, o paciente apresenta alto risco para desenvolver infecções, escaras e necessidade de hospitalização. Para concluir, a doença de Alzheimer é uma demência de causa ainda desconhecida, que é mais frequente em pessoas acima de 60 anos, para a qual ainda existem poucas opções de tratamento. O diagnóstico precoce é fundamental para que se possa dar qualidade de vida para as pessoas e seus familiares pelo máximo de tempo possível. O tratamento multidisciplinar deve ser iniciado o quanto antes, e novas terapias estão sendo estudadas, como por exemplo o canabidiol, algumas delas já se mostrando promissoras. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas e experiências em conhecer e cuidar de pessoas com doença de Alzheimer. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.